Oi galera, estamos aqui, Prof. Jaque, mais uma aula de artes para vocês e a gente vai dar continuidade ao nosso tema dança, dança, dança. Então a gente falou lá sobre esses ídolos da dança, a gente comentou e falou um pouco sobre Michael Jackson, sobre o clipe dele, dei a dica para vocês procurarem lá e assistir o clipe completo, né, do Thriller. A gente falou também sobre os bailarinos, né, que também se tornaram ídolos na dança, como Ana Botafogo, primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, desde 1981. E a gente falou sobre Mikhail Baryshnikov, também um bailarino muito famoso, muito virtuoso, talentosíssimo, que tinha uma técnica muito trabalhada, né? E ele tinha esse dom da dança e ele começou a dançar aos 12 anos, mas foi na década de 70 e 80 que ele obteve reconhecimento. A gente vai continuar falando e o nosso tema hoje é ídolos do cinema. Muitos dançarinos ficaram famosos devido aos musicais do cinema, como John Travolta, um ídolo de muitas gerações, e Fred Astaire. Então, John Travolta, ele nasceu em 18 de fevereiro de 1954, né? O pai era ex-jogador de futebol americano e vendedor de pneus, e sua mãe era professora colegial de teatro. John Travolta começou a carreira artística ainda na adolescência, aparecendo em musicais locais e em peças realizadas em teatros-restaurantes, que são esses teatros que ofereciam, além daquele espaço do palco, né, e da plateia, em vez de ser uma plateia, tinha umas mesas, então eles ofereciam esses serviços com bebidas e comidas, então eram esse tipo de teatro, né? Para aprimorar ainda mais, ele começou a ter aulas de sapateado com Fred Kelly, irmão de Jane Kelly. Aos 16 anos, ele largou a escola, mas foi com o consentimento dos pais, né? Ele pediu para os pais para sair do colégio, para dar continuidade, né, para seguir a carreira artística. Em 1972, aos 18 anos, né, o jovem ator e bailarino, ele fez a sua primeira participação num seriado, né? Ele ganhou o seu primeiro papel no seriado chamado Emergency, que se chama Emergência, né? E ele foi escalado também para fazer parte do elenco fixo do seriado Welcome Back, Kotter, que é Bem-vindo de Volta, Kotter, no papel, né, do Vinnie Barbarino, que era líder de uma gangue de delinquentes juvenis, né? Com esse papel, o ator conseguiu certo destaque e alguma fama. Seu próximo filme deu a John Travolta seus primeiros elogios da crítica. O filme era produção para a TV, O Menino da Bolha de Plástico, de 1976. Mas foi o filme seguinte que o levaria ao estrelato. Em 1977, o ator protagonizou Os Embalos de Sábado à Noite, que fez bastante sucesso, faturando mais de 350 milhões de dólares. E rendeu ao ator uma indicação ao Oscar. O sucesso foi tamanho que todos os Estados Unidos começaram a se vestir como Tony Maneiro, que era aquele estilinho, né, com um topetezinho, né, todo arrumadinho, bem brilhantina. No ano seguinte, protagonizou outro filme que se tornaria um clássico, o Grease, nos tempos da brilhantina. 1978. Esse filme famosíssimo sempre passava assim na TV, naquelas sessões que aconteciam de cinema em casa, sabe? No período da tarde sempre passava esse filme, pelo menos na minha época, né? Aqui tem uma imagem de um musical baseado nesse filme, né? Mas a história basicamente era de um cara super popular na escola que se apaixona por uma menina. Na verdade, a menina se apaixona por esse cara super popular e eles têm toda uma encenação, figurinos maravilhosos da época, né, da década de 70. E essa época foi o pico da carreira jovem do ator. Então, uma dica de cinema para vocês: Grease. É um filme nos tempos da brilhantina, é um filme muito legal, acho que vocês vão curtir bastante.
Ele tem uma linguagem mais antiga e tal, mas a parte de música, a parte de dança é bem bacana, dá pra assistir e se inspirar bastante. E aqui tem um pouquinho do filme La La Land, né, pra você ir além. Também uma outra dica bem legal, se vocês quiserem assistir. Ele é um filme do gênero musical que traz um enredo envolvendo o romântico e o carismático, né? Dirigido por Damien Chazelle, que ficou famoso no filme Whiplash, o qual também envolve música. La La Land traz cenas em plano sequência com coreografias impecáveis e estonteantes. Então, olha só, é uma dica para vocês assistirem La La Land, é bem legal. Vamos falar sobre um outro ídolo que tem o seu nome cravado na calçada da fama, Fred Astaire. Voltando, né, um pouco no tempo, nós temos esse ídolo. Ele nasceu em 1899 e morreu em 1987. Foi um ator e dançarino estadunidense, né? Antes dele estrear os filmes, os dançarinos apareciam nos filmes apenas em partes, né? Então não era os dançarinos não começavam no filme como um personagem. Na verdade, quando era parte da dança, brotava um bailarino, né? Eles não eram também atores ali. Então nessa época funcionava assim. Os dançarinos, eles apareciam apenas em partes, né? Os pés, as cabeças e os torsos, né? Eram compostos na sala da edição. Einstein, por sua vez, exigia ser filmado de corpo inteiro. Para isso, eram necessários longos ensaios. Certa vez, chegou a 3 meses com 10 horas diárias de trabalho, com repetições feitas passo a passo e movimentos de câmera acompanhando a coreografia. Então imagina uma pessoa dançando ali e a câmera tendo que seguir, e como ele não queria que aparecesse somente partes do corpo dele, ele queria que aparecesse tudo, então levou bastante tempo, né? Hoje quando a gente eu vejo pelos videoclipes, né, as sequências de música e tal, hoje os videoclipes não acontecem assim a dança o tempo todo. Acontece uma cena, uma encenação, o ator ele chega e tudo mais, daí acontece uma partezinha de dança, corta para outro momento. Ele queria que fosse tudo de uma vez, né? Ele queria dançar tudo, e para isso ele exigiu muito dele mesmo e dessa produção artística, ficando 10 horas ensaiando por dia durante 3 meses. Em seus filmes, conseguiu dar nova emoção à dança, fosse ela banal ou repleta de tragicidade. Sua interpretação enriquecia-se pelo que James Cunningham chamava de o toque do vagabundo. Sempre trajado a rigor, seu charme tornou-se lendário. Fez sua primeira apresentação no palco aos 5 anos, com a irmã Adele, que o acompanhava em revistas musicais dos anos 20, em Londres. Estreou no cinema ao lado de Joan Crawford no Dancing Lady. Nesse mesmo ano, atuou no primeiro de uma série de 10 filmes ao lado... Cadê onde que nós paramos? Estreou no cinema... Opa, perdi aqui. Achei. Ao lado de Ginger Rogers. Os dois formavam uma parceria impecável. Hollywood tinha razão ao que se conferir um Oscar especial em 1949 por sua contribuição e técnica dos musicais no cinema. Então, é isso. Tem esse Um Pra Ir Além também, que fala sobre o premiadíssimo e excelente assistir O Artista, que foi dirigido por Michael Harazana Vinícius. Nossa, olha,
Razana Vinícius. Nome difícil também. Ele leva para a tela o contexto do cinema mudo e a transição para o cinema falado. Então, uma dica também para vocês assistirem. Carlinhos de Jesus, nosso conhecido bailarino, dança de salão, dançarino, né? Então, Carlinhos de Jesus, ele aqui nesse quadro tem uma entrevista, né? Que ele fala, o Correio Carioca. Ele tem aos 50 anos, né? 25 como coreógrafo e dançarino profissional. Ele já caía no samba desde os 4 anos, morador de Copacabana. Esse mangueirense tem Botafogo como um lar. Então esse Carlinhos de Jesus, ele é muito conhecido no samba, né? Ele é muito conhecido na dança de salão. Então aqui... Danças populares brasileiras. Carimbó. Vocês já ouviram falar do carimbó? Carimbó, basicamente, é uma dança brasileira, né? É típica da região da ilha de Marajó e de Santarém. E é uma dança que é feita com uma saia gigantesca, né? Ela é bem grande. E as mulheres, elas giram, a saia faz um super movimento, são lindas de se ver. A música carimbó é executada por dois tambores, um mais agudo e outro grave. Além dos tambores, são tocados banjos, maracas, flautas, ganzás, reco-recos e pandeiros, né? O andamento, a velocidade é rápido e a dança é bastante animada. É uma dança em roda e tem passos característicos que imitam os movimentos de animais. Em algumas variações, uma dançarina coloca um lenço no centro da roda e o dançarino que conseguir pegá-lo sem colocar as mãos ou o corpo no chão conquistará sua parceira e poderá dançar com ela durante a noite. Então, normalmente é uma roda, uma das variações, né? É colocado ali e todo mundo tem que girar, mas não posso colocar a mão no chão. Então, eu tenho que continuar o ritmo e tentar pegar lá esse lenço, né? E é uma dança muito bonita. Aqui, ó, dá até pra ver nessa imagem que ela é tão rápida, né? O giro é tão rápido. E a saia é super movimento, ela tem um movimento maravilhoso. Dança étnica. Em muitas danças étnicas ou rituais, existem momentos em que uma pessoa dança sozinha. Quem faz esse papel é normalmente o líder espiritual da tribo ou do povo. Esse líder executa os movimentos mais importantes da dança, sendo o principal responsável pela comunicação com os deuses. Então essas danças étnicas são essas danças que envolvem a religião, a crença de alguma tribo ou de algum povo específico. Normalmente tem esse líder espiritual, né? E ele é que coordena essa movimentação, ele que coordena. E, por exemplo, eu não posso reproduzir, né, essa dança num espetáculo, porque ela é uma dança específica religiosa daquela tribo, então nem todos os movimentos são documentados e a gente não conhece, não é como uma coreografia, né? Um movimento, uma dança técnica, é uma dança específica mesmo, étnica, cultural, de uma tribo, de um povo específico, tá bom? Então, gente, é isso. Muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo aí sobre dança e despertado mais interesse. Quem sabe vocês fazerem uma pesquisa, irem atrás aí de outros estímulos, né, da dança na cultura, outros ídolos, tá bom? Muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima!